Olá, tudo bem com vocês? É o que eu desejo. Eu sou a professora Eliana, passando por aqui para deixar mais uma atividade de Currículo em Ação EMAI. EMAI significa Educação Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vem comigo para mais uma aula. Prepara seu material, seu lápis, sua borracha, um cantinho tranquilo e vem estudar com a Pro. Venha! Essa atividade está na página 25 do nosso livro EMAI. O título da aula de hoje é Relação entre as ordens e classe dos números. Tem como habilidade EF02 MA04 comparar e ordenar números naturais até a ordem de centena pela compreensão de característica do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. E também vem contemplar a habilidade de EF02 MA01, fazer estimativa por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos, coleções, registrar resultado de contagens e etc. A aula de hoje nós vamos falar mais sobre a posição do número, vamos estar conhecendo os números, vamos falar também do sistema de numeração decimal em diferentes situações em que o número indica na contagem. Os números também são signos e esses são representados por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha aí. Lembrando que o valor de cada algarismo depende da posição em que ele se encontra, ou seja, da sua ordem, da unidade de dezena, centena, certo? E por esse motivo, o valor relativo de cada algarismo depende do valor posicional do número. Quero lembrar que o sistema de numeração decimal é aquele que todos os números que existem são formados por combinações dos algarismos. Portanto, utilizando esses algarismos do 0 ao 9, formaremos todos os outros números. Eles se trocam de lugar e de posição. E por isso também trocam de valor, certo? Por exemplo, na sala de aula, quando vamos fazer o quadro numérico, ou quando vamos colocar os números na contagem, eu costumo falar para os meus alunos dessa forma. Os números formam família. Eles se juntam um ao outro. Assim como para fazer uma família não pode se formar uma família sozinho, a mesma coisa são os números. Por exemplo, aqui nós só tínhamos a fila do 1 até o 9 e eles estavam sozinhos. Agora eles começaram a fazer família. Eu peguei o 1, juntei ao 0, formei o 10. Eu peguei o 1, juntei com o 1, formei o 11. Peguei o 1, juntei com o 2, formei o 12. Eu peguei o 1, juntei com o 3, formei o 13. Eu peguei o 1, juntei com o 4, formei o 14. Peguei o 1, juntei com o 5, formei o 15. Peguei o 1, juntei com o 6, formei o 16.
peguei o 1, juntei com o 7, formei o 17. Eu peguei o 1, juntei com o 8, formei o 18. Peguei o 1, juntei com o 9 e formei o 19. E assim foi formada a família do 1 até o 9, certo? Lembrando que depois ele volta todos os números sempre, quando vai formar a família, sempre inicia pelo 0, certo? Lembrando que o 0, ele tem uma função muito importante no número. Você pode imaginar que o 0 não é nada, porém, não é assim que acontece. Na família do 2, é a mesma coisa, se repete. Eu juntei o 2 com o 0, depois o 2 com o 1, o 2 com o 2, o 2 com o 3, o 2 com o 4, o 2 com o 5, o 2 com o 6, o 2 com o 7, o 2 com o 8 e o 2 com o 9, certo? E assim eu vou fazendo até chegar no 100, né? Hoje nós vamos falar só até a centena. Então, para chegar quando eu vou na casa do 30, né? Que é a casa do 3, eu vou formar o 30. A casa do 4, ou seja, a família do 3 é 30. A família do 4, 40. A família do 5, 50. A família do 6, 60. A família do 7, 70. A família do 8, 80. E a família do 9 é 90. Quando eu cheguei na família do 9, eu terminei a formação de números de 2 ordens. E aí, eu vou partir para a formação de número de 3 ordens, que será o 100. E aí, eu vou juntar o 1 e vou colocar o 0 2 vezes. Está aí a função do 0. Se eu formei o número 100, eu coloquei o 1, o 0 e o 0. Eu repeti o 0 2 vezes. Observe agora que o 0 aqui, ele era unidade, né? Ele era 0, 0 unidade. O 0 aqui no 10, ele continua sendo unidade, porque ficou uma dezena e 0 unidade. O 0 aqui no 20 também continua em unidade, porque ficou 2 dezenas e 0 unidade. Agora, o 0 aqui no 100, ele já muda de lugar. Observe que o valor posicional do 0 na centena vai ficar dessa forma. Aqui é a unidade, costumamos sempre começar da direita para a esquerda. Aqui é a dezena e aqui é a centena, certo? Então, o 0 aqui, ele ficou na unidade, não é isso? 0 ficou na unidade, certo? Ele continuou na unidade, como aqui no 20, como aqui no 10 e como aqui no 0 mesmo. Agora, aqui, ele já mudou de lugar. Ele ficou na dezena. 0 unidade, 0 também na dezena. Na dezena. E aqui nós temos o 1, antes aqui, o 1 era unidade. O 1 aqui, se tem 3 números, já passa a ser centena. Então, ficou uma centena. Já sabemos que uma centena é 100, não é verdade? Uma centena é 100. Agora, observe se eu mudar de lugar. Por exemplo, se eu pego eu quero formar aqui o número 210. Eu vou pegar o 2, certo? Olha aqui, o 2. E vou pegar o 10, né? O 2 e o 10. Que ficou unidade, dezena
e centena. Ficou o zero, a posição do zero aqui, você vai ver como que vai ficar. Vamos começar daqui, ó. Ficou 2 centenas, a posição do 2, 2 centenas. A posição do 1, 1 dezena. E a posição do 0, 0 unidade, certo? Então, aqui ficou centena, dezena e unidade. Colocamos só as primeiras letrinhas que fica mais fácil. Deu para você entender que o valor posicional do zero, ele muda de lugar, ele varia, ele pode estar até na centena. Observe agora o zero aqui formando o número 800. O zero ficou na unidade, dezena e centena. Então, ficou 8 centena, 800 ficou 8 centena, 0 dezena e 0 unidade. Percebeu para que serve o zero? O zero tem a função de ocupar, ou seja, de preencher as casas vazias. Se o zero estiver na dezena, significa que não existe nenhuma dezena. Se o zero estiver na centena, significa que não existe nenhuma centena. Se o zero estiver na unidade, significa que não existe nenhuma unidade, certo? Assim se repete por vários e vários outros números e por várias e várias vezes, certo? Relembrando que os signos ou os algarismos de 0 a 9 formam todos os outros números. Lembrando sempre que cada um tem a sua posição e essas posições são mudadas, certo? A posição dos números, elas são representadas por centena, dezena, unidade, unidade de milhar, certo? Podemos lembrar que para organizar as coisas, os livros, para organizar as carteiras na escola, a fila dos alunos, nós também utilizamos os números. Porém, esses números são utilizados em forma ordinal, certo? E a forma ordinal nós chamamos de o número 1 na forma ordinal, chamamos de primeiro, né? Primeiro. O número 2 chamamos de segundo. Segundo. O número 3 chamamos de terceiro. Terceiro. O número 4 chamamos de quarto, não é verdade? Quarto. O número 5 chamamos de quinto. O número, nossa, a letra quinto, deu para entender agora, né? O número 6 chamamos de sexto. Sexto. O número 7 chamamos de sétimo, né? Sétimo. O número 8 de oitavo. Oitavo. E o 9 chamamos de nono.
não é verdade? O 9 chamamos de nono. E o 10? Por acaso alguém sabe me dizer como chamamos o 10 em ordinal? Chamamos de décimo. 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 E lembrando que para apresentar eles em ordem, tem sempre essa bolinha, certo? E um tracinho embaixo, ó. Toda vez que você vê os números assim, representado com essa bolinha e esse tracinho, eles estão na ordem. E assim pode ir até o 90, né? E assim vai. Porque aí vai 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º e assim vai, certo? Mas vamos aprender agora a base, que é até o 10º, certo? Como nós aprendemos, acabamos de ver aqui, acabei de apresentar para vocês os números até o 9, estou apresentando para vocês os números em ordem até o 10º, lembrando que é da mesma forma. Eu vou colocar o 11º, sempre eu vou fazendo da mesma forma que eu utilizei para montar o quadro numérico, eu vou fazer com os números em ordem. Eu só vou acrescentar a bolinha e o tracinho embaixo, que significa que ele está em ordem. O 20, 20º, o 30, 30º, 31º, 32º, 33º e assim vai, certo? Agora, vamos pensar assim, digamos que nós vamos organizar a fila na sala de aula. Faz de conta que vocês estão agora lá na sala de aula. Nós não estamos presencial, não é verdade? Mas isso logo vai mudar. Então, lá na nossa classe, nós temos 8 meninos. Eu coloquei aqui uma imagem que está representando mais ou menos os meninos, que está aí no nosso EMAI, página 25. Veja aí no final do livro essa filinha. Observe que não tem nome, eu que coloquei aí o nome de alguns de vocês. E observe também que essa fila está organizada do maior para o menor. Por isso que coloquei o Kaique lá atrás, porque esse é o menorzinho da turma. Lembrando sempre que toda vez que for organizar a fila na ordem decrescente, que é do maior para o menor, o Kaique sempre vai ficar o último, pois ele é o menorzinho da turma. Costumo chamar de caçulinha, certo? Mas, se organizarmos a fila ao contrário, ou seja, de forma crescente, aí a posição do Kaique vai mudar. Se é em ordem crescente, seria do menor para o maior, não é verdade? Do menor para o maior, Kaique seria o primeiro, certo? E mudaríamos de posição também, não é verdade? Vamos ver aqui os nomes dos meninos e eu coloquei os nomes em ordem de tamanho, apesar de o nosso contato não ser todos os dias. Eu tenho alunos que vão 3 vezes na semana, tenho alunos que vão 1 vez por semana e alunos que vão 2 vezes na semana. Portanto, tem alunos também que não estão presencial, mas eu já vi todos eles. Então, já deu para perceber, ter mais ou menos uma noção das alturas deles, certo? Então, vamos ver a lista? Colocando na posição do maior para o menor, que é decrescente, são 9 meninos, ficou dessa forma. Se você quiser printar para depois, quando for responder aí a questão no EMAI,
Aproveita essa tela e printe, porque os meninos são bem menor que as meninas, tá mais prático aí, mais fácil para printar. Veja aí, em primeiro lugar ficou o André, porque ele é o maior, certo? Em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o Natan. Em terceiro, o Silas. Em quarto, Pedro Henrique. Quinto, Alife. Sexto, Leonardo. Sétimo, Miguel. Oitavo, Kelvin. Nono, Kaique. Já as meninas, já tem mais. Observe aí que está até o 18º, certo? O 18º lugar. Então, são 18º, uma dezena e 8 unidades. São 18 meninas. Temos aí em primeiro lugar a Micaela, porque ela é a maior. Também está organizada da maior para a menor. Depois temos a Gabriela, depois a Nicole, a Melissa, a Júlia Rosa, a Luísa, Isadora Malavase, Alícia, Manuela, Isadora Nascimento, Kailane, Lohane, Ana Luísa, Heloísa, Beatriz, Maria Eduarda, Bárbara e Eloá. Então, perceberam que eu não falei a posição que elas estão, para não demorar muito, mas você já sabe, né? Que é décimo até o 10º, depois da 11ª, 12ª e assim vai. Então, agora vamos fazer a nossa atividade no nosso livro EMAG. Atividade 3.3. Observe a fila organizada com os meninos de sua turma por ordem de altura, do mais baixo para o mais alto. Opa! Se é do mais baixo, então é do menor para o maior. A fila lá embaixo estava organizada do maior para o menor. Então, se é do menor para o maior, então, olhando agora ao contrário, veja que a tela que eu dei para vocês, que eu dei para vocês printarem a tela, o Kaique está lá no finalzinho. Porém, eu falei para vocês, se fossem para fazer do menor para o maior. Então, olha agora a posição ao contrário. Aí, o Kaique seria o primeiro, né? Então, você vai colocar lá na letra A. Quem é o primeiro da fila? Aí, você vai colocar o nome do Kaique aqui no primeiro da fila, certo? E quem é o segundo da fila? Se é em ordem decrescente, seria o Kelvin. Aí você vai escrever o nome do Kelvin, que eu já dei aí, você vai tirar, vai ver lá que a professora já pediu para printar, né? Quem seria o terceiro? Na letra C, o terceiro seria o Miguel, certo? Então, lembrando, o primeiro é Kaique, o segundo é Kelvin e o terceiro é Miguel. E o 10º? Tem 10 meninos na nossa sala? Não. Então, o 10º não tem. Aí, aqui você vai colocar o 0, tá? Agora, veja a letra E. Qual é a posição do último? Se está do menor para o maior, onde o André está aqui como primeiro na fila, como a posição agora inverteu, então o André será o último, certo? Na questão 2, observe a fila organizada com as meninas da sua turma por ordem de altura, da mais alta para a mais baixa. Os meninos foi em ordem crescente, as meninas será em ordem decrescente. E veja, vai ficar mais fácil porque você já printou, está organizada nessa ordem. Quem é a primeira na ordem decrescente? É a Micaela, porque ela é a maior. Então, começa do maior para o menor. Então, aqui, você vai colocar na letra A, você vai colocar Micaela.
Na letra B, tá pedindo a terceira da fila. Então, terceira vem de 3. É a Nicole. Terceira é a Nicole. Na letra C, tá pedindo a quinta. Então, a quinta da fila é a Júlia. Júlia Rosa. E na letra D, está pedindo a oitava. Oitava é a Alícia, certo? E a letra E, qual é a posição da última? A posição da última é 18ª, que é a Eloá. Eloá, certo? Então, você vai colocar na última aqui, na questão da letra E, você vai colocar a Eloá. Prontinho, pessoal. Terminamos nossa atividade de hoje. Obrigado por você ter ficado até o final. Espero ter colaborado com o seu aprendizado. Fique aí ligadinho com a Pro, que teremos muito mais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!